Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de regras de futebol? A FIFA autorizou 5 substituições até o final do ano. Saiba como isso vai funcionar e que outras medidas estão sendo pensadas durante essa pandemia. Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! A International Board decidiu e a FIFA anunciou 5 substituições de forma temporária até o dia 31 de dezembro de 2020. Ainda eles estão pensando se renovam para 2021, dependendo do que acontecer no planeta, né? Em razão da pandemia do novo coronavírus. Por que 5 substituições? Mas um detalhe. Em, no máximo, 3 oportunidades. Além do intervalo do jogo, né? Se o time quiser trocar lá no intervalo, não conta como as 3 oportunidades dentro dos 90 minutos, para que não prejudique tanto o andamento da partida. Então, em algum momento, o treinador vai ter que trocar por atacado, como a gente chama, né? Tira 2 e bota mais 2. De 11 atletas, 5 agora reservas terão a oportunidade de jogarem, né, em competições que serão realizadas nesse ano ainda. Por quê? Por quê, gente? Porque na retomada do futebol, a FIFA entende que haverá uma escassez de datas e que os clubes entrarão em campo numa sequência muito maior do que o normal. E com isso, os atletas podem sentir esse desgaste, serão mais exigidos e para evitar todo tipo de lesão, os clubes terão agora essa possibilidade. É uma medida interessante porque a gente já falou aqui sobre regras várias vezes em que a International Board ela costuma não ser muito flexível, embora nos últimos anos, olha, eles tenham mudado bastante, entendido o momento tecnológico e sendo sensíveis a algumas mudanças que muitas vezes são necessárias. Nesse momento foi muito importante fazer isso porque olha também para o viés físico, o viés da exigência de que os clubes vão precisar entrar em campo muitas vezes dia sim, dia não. E aí as equipes que têm um elenco mais qualificado e maior serão priorizadas, né, evidentemente. Mas também facilita para que você não desgaste muito os seus atletas numa natural, né, exigência que será muito grande na retomada. Aliás, tomara, né, tá todo mundo querendo que o futebol retorne e a gente já vai ver aí a Bundesliga, por exemplo, uma das principais ligas europeias, retomando dia 16 de maio, para que se complete o campeonato até o final de junho, e aí depois no mês de julho ou agosto aí a UEFA consiga completar daqui a pouco a Champions e a Liga Europa. E aí por isso que é finalizar, né, os campeonatos europeus, essas ligas que pretendem concluir, né, como o caso da Premier League, no campeonato italiano, o francês já declarou o PSG como campeão, como a Holanda também, mas algumas ligas querem a conclusão. E aí tem essas datas aí que, se tudo der certo, a gente vai ver agora no mês de maio, até o final do mês de maio, junho, para julho e agosto, quem sabe a UEFA conseguir concluir a Champions e a Liga Europa para recomeçar a temporada. Pois bem, aí todos esses campeonatos, todas essas equipes poderão fazer as 5 substituições. Eu já quero saber o que você achou dessa medida. Eu particularmente achei muito interessante. Existiu um rumor de que a FIFA poderia estar pensando numa outra possibilidade, como por exemplo o cuspe no chão do atleta gerar um cartão amarelo. Isso não foi levado adiante e até agora não há nenhuma novidade a respeito disso. E eu acho muito difícil que isso seja implementado. Seria embora a gente saiba de todo o risco, né, do contágio por secreção e tudo mais, gente, os jogadores estarão expostos de várias maneiras. E a ideia para a retomada do futebol em qualquer esfera, em qualquer país nesse momento, ele prevê não só a precaução dos atletas, como testagem, né? Então os atletas envolvidos, teoricamente, estarão protegidos, pelo menos naquele momento. É que a gente não tem muita certeza, né, se estarão realmente. Mas esse papo do cuspe no chão gerar um cartão amarelo, por enquanto, não foi adiante. Já me perguntaram também sobre a barreira. Os times não vão poder mais formar barreira, né? Porque, imagina, né? Se hoje a gente tenta nos treinamentos e na nossa vida o distanciamento de 1,5 metro a 2 metros de uma outra pessoa, como é que você vai montar uma barreira? É uma discussão meio inútil, né? Porque se você está visualizando uma partida de futebol, você vai ter que proibir o escanteio, porque como é que vai funcionar aquela marcação homem a homem dentro da grande área? Quando o jogador pegar numa bola, não vai ter marcação em cima dele, porque você não pode aproximar.
Você não vai poder fazer uma falta, não vai poder puxar a camisa, não vai poder tentar tirar a bola do cara, porque você precisa respeitar essa distância. Aí não tem como realizar o jogo, né, gente? Por isso que eu acho que é bem difícil da retomada do futebol. Mas a gente está vendo aí alguns países se movimentando com testes, com um certo controle da letalidade nesses países. Aí sim, aí a coisa tem funcionado. Mas se você vai liberar o jogo, libera do jeito que tem que liberar, né? Seja com a barreira, seja com escanteio, seja com uma falta. Não tem como, né, gente? É futebol. Outras medidas foram estudadas pela International Board, mas que ainda não foram adiante. E aí não tem muito a ver com a pandemia do novo coronavírus. Por exemplo, vocês sabiam que eles estão discutindo a possibilidade da retomada, a reposição de bola na lateral com os pés? Ou seja, a cobrança de lateral não com as mãos, mas com os pés. Isso geraria praticamente em alguns momentos, né, em alguns locais do campo, praticamente uma falta, né? Uma falta para a grande área, uma bola aérea, poderia gerar muito mais gols. Então a FIFA estuda essa possibilidade, ainda sem nenhuma resolução. Tem uma outra medida que é a cobrança de falta para o mesmo jogador. Sabe o que hoje seria considerado 2 toques, né? O cara não pode cobrar falta para ele mesmo e seguir avançando para o gol ou dando um chute e tudo mais, não pode. Inclusive, se o jogador cobra uma falta, a bola bate na trave, não toca em ninguém e volta para o pé dele, ele não pode chutar esse rebote. O Ronaldinho Gaúcho acho que fez um gol assim pelo Barcelona e o árbitro não invalidou, mas foi um gol ilegal, porque se ele cobra a falta, não bate em ninguém, bate na trave e volta, ele não pode dar o segundo toque. A FIFA está tentando estudar de que o jogador possa cobrar a falta para ele mesmo, para agilizar inclusive essa reposição. Outra medida são substituições ilimitadas, o que eu acho bem difícil de acontecer. A gente já teve um grande avanço de uma medida temporária que está relacionada aí com as 5 substituições em 3 oportunidades, além do intervalo, para que não prejudique o andamento do jogo. Ilimitado, aí vai virar o basquete, vôlei, futsal, eu acho bem difícil que isso aconteça. E a outra sugestão também tem a ver com esses esportes, né? Que é parar o cronômetro quando a bola sair. Também acho bem difícil, porque o que regula muito o futebol no mundo hoje é a televisão. E a televisão entende que que é muito interessante você ter 90 minutos para a disputa do jogo. Você ter aquelas 2 horas para cobertura e ponto. No momento em que você parar o cronômetro quando a bola sai, você já não tem mais o controle desse tempo, né? Haja vista a regra do vôlei que foi modificada para tentar se encaixar na televisão, o tênis muitas vezes, né, que se estende por horas, em alguns casos por dias, porque não tem essa limitação de tempo e é difícil mesmo você encaixar em algumas coberturas televisivas, especialmente na TV aberta. Então eu acho bem difícil que essa medida também seja levada adiante. Mas é bom vocês saberem do que a International Board, que são os velhinhos lá do Reino Unido, e com o país de Gales, a Irlanda, a Escócia, eles se reúnem lá para poder analisarem as regras do futebol, que já tem mais de 100 e tantos anos. Eles estão pensando em algumas medidas. Algumas vão ser levadas adiante, outras eu acho que são só serve para debate, para discussão. Você gostaria de alterar alguma regra? Você gostou dessas? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!